Fala meu bola atualizado, fala minha bola atualizada, professor Almeida Júnior do canal Bola Atualizar. Como é que tá a tua preparação? Tá indo positivamente para frente? Que massa! Estamos aqui para te ajudar cada vez mais com temáticas, com abordagens de geografia e de atualidades que servirão para literalmente te dar argumentos e informações geográficas para a tua aprovação ser uma garantia exata, certa, como 2 e 2 são 4. A temática de hoje ela é bastante recorrente, ela é bastante presente, é bastante constante na organização, na desorganização e na reorganização espacial mundial e brasileira. É uma temática que nós vamos abordar nessa super aula, onde ela direta e indiretamente impacta nos mais diversos ângulos de organização da sociedade mundial e da organização da sociedade brasileira. Ficou curioso com a temática? Ficou? Também ficou? Ficou? Só um instantezinho. Solta a vinheta, papai! Meu querido boa atualizado, minha querida boa atualizada, a temática dessa super aula é sobre a taxa de desemprego ou desocupação que vem aumentando no nosso país. Tá? Recentemente, a Pesquisa Nacional pela Amostra por Domicílio disponibilizou os dados de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e fevereiro de 2021. O trimestre, logicamente, nós já tratamos em outros momentos aqui no canal Boa Atualizar, que a Pesquisa Nacional pela Amostra por Domicílio ela pode ter vários prazos, vários intervalos, mas o que mais vem acontecendo no nosso país é uma avaliação social, econômica, financeira, política, comportamental do brasileiro em 3 meses, tá? Então, a PNAD contínua, recentemente divulgada, reforçou, ratificou, confirmou, tá, o aumento das taxas de desemprego no Brasil. Lembrando que quando você vai estudar os indicadores da nova ordem mundial, é lá presente, é indiscutível, infelizmente é indiscutível, não dá para você falar de indicadores da nova ordem mundial e não saber essa informação referente ao desemprego. Qual é a tendência do desemprego no mundo? Na nova ordem mundial multipolar ou unimultipolar? Aumentar, turma boa. Elevar. Não existe, infelizmente, possibilidades de você ter o inverso. Tá? Então, um dos indicadores da nova ordem mundial é essa temática que nós vamos tratar aqui, especificadamente com relação ao nosso país. Claro, por exemplo, você tem uma África do Sul que tem uma taxa de desemprego de 29,9%. Você tem uma Tailândia que tem uma taxa de desemprego de 1,5%. Então, o que vai diferenciar essa taxa de desemprego que só tende a aumentar? As causas, os fatos, os fatores, as amplificações, as forças amplificadoras, tá? O nível, a intensidade, tudo isso pode variar de país para país e dentro do mesmo país, dependendo da forma que essa taxa ela é acompanhada, dependendo da forma que essa taxa é avaliada. Infelizmente, no nosso país não foge a regra, tá? Amplificada por vários motivos, tá? A taxa de desemprego, que no Brasil é chamada de taxa de desocupação, aumentou de 2020 para 2021. A principal causa, nós sabemos que foi e ainda é, tá? A pandemia do Covid-19. Mas no geral, já volto a repetir para você, a taxa de desemprego no Brasil já vinha galopando, já vinha aumentando, tá? Aí você diz assim, associado ao que, Almeida Júnior? Olha, se nós pegarmos o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, que é a soma total dos bens e serviços catalogados, registrados em um determinado período, provavelmente em um ano, um ano civil, nós vimos, por exemplo, de 2012, o nosso crescimento econômico foi de 1,9%. Mergulhamos uma crise em 2014, o crescimento econômico brasileiro foi de 0,5%, tá? Fomos para 2016, estou fazendo para você uma cronologia de 2 em 2 anos. Em 2016, o Produto Interno Bruto brasileiro teve um decréscimo, teve uma taxa negativa de 3,3%. Já em 2018, já em 2019, a economia brasileira vinha sofrendo certas reações positivas, como por exemplo em 2018, que nós tivemos um crescimento econômico na casa de 1,8%. E em 2019 nós tivemos um crescimento mas de 1,4%. Então foi menor que 2018, mas é 1,4% positivo. Tá? Por quê? Porque você sabe muito bem que infelizmente, tá, o nosso PIB, o nosso crescimento econômico em 2020 ficou negativo, né, de menos 4,1%.
Tudo bem, nós arrecadamos 7,4 trilhões, tá, no ano de 2020, mas o nosso crescimento econômico, ele foi, tá, na casa negativa. Então isso mostra, tá, que o desemprego, infelizmente, no nosso país não tinha como apresentar, tá, um cenário, apresentar relações, um palco diferente que não seja, que não se fosse e que não seja, tá, a questão do seu aumento. Então, eu gosto sempre de dizer assim, no momento de prova, no momento onde você estiver construindo a sua produção textual, é sempre bom você lembrar, tá, que a palavra aumentar, que a palavra, que o termo elevar, que o verbo elevar, tá certo? Sempre está associado à questão das taxas de desemprego. 2020 e 2021 foram anos de auxílio emergencial, foram ano 2020 e 2021 foram anos, tá certo, na qual nós tivemos uma redução no poder de compra do brasileiro. Isso impactou diretamente na redução também do consumo. Por quê? Porque automaticamente o desemprego, a taxa de desocupação aumentaram no nosso país, entende? Então, quando nós mencionamos esse aumento da taxa de desemprego, automaticamente você já vai associar o quê? Qual é a tendência disso tudo? Qual é a tendência desse fato? Aumentar as taxas, os índices de quê? De demissões. Entende? Então as demissões é um dos principais, se não o principal impacto gerado a partir de uma taxa de crescimento negativa, onde vem aquele velho ditado, a corda arrebenta para o lado mais fraco. O lado mais fraco muitas vezes, ou geralmente, é o colaborador. Então as demissões transformou-se numa consequência certa com esse aumento da taxa de desemprego, proveniente, por exemplo, de um PIB que teve um cenário muito negativo no nosso Brasil. Então as taxas de demissões realmente aumentaram no nosso país decorrência desse fator, de um produto interno bruto minimamente, não vou dizer minimamente, mas um produto interno bruto negativo que reflete através dos seus principais impactos. Então você já tem um cenário que você pode observar muito bem que não tinha como as taxas de desemprego no nosso país apresentarem um índice positivo. Um índice como, por exemplo, 2019, de 1,4%. Não tinha. O cenário de 2020 é um cenário assustador para a economia mundial, logicamente amplificada pela pandemia do Covid-19, onde vinha isolamento, distanciamento social e, sobretudo, um grande ponto de interrogação, tanto do presente quanto um ponto de interrogação para o futuro da humanidade. E isso impacta automaticamente em quê? Nos investimentos. Não tendo investimentos, e um dos reflexos é literalmente o aumento das taxas de desemprego, tá? Então, nessa mudança de chave de 2020 para 2021, você nunca pode esquecer, tá, de pandemia do Covid-19, você não pode esquecer do aumento da taxa de desocupação, que também é uma nomenclatura que substitui o termo taxa de desemprego, e nessa virada de chave de 2020 para 2021, também você não pode esquecer da presença do auxílio emergencial. São três grandes fatores interligados, interrelacionados no tocante à questão da taxa de desemprego aumentada, elevada de 2020 para 2021, tá bom? Aí vem a pergunta, mas afinal, o que é desemprego? Resposta fácil para você. O desemprego está associado a dois tipos de população. A população em idade ativa, que é aquela turma de 14 a 65 anos de idade, que está se qualificando ou já está no mercado de trabalho, e a população economicamente ativa. Cuidado, população em idade ativa vai de 14 aos 45 anos de idade. Entende? A população economicamente ativa é aquela que está ocupada e sendo remunerada ou está desempregada à busca de um emprego. Percebeu? Então a taxa de desemprego está associada a esses dois tipos, ou essas duas categorias de população. E essa população economicamente ativa, lembre-se assim, lembre-se, a população economicamente ativa, eu estou trabalhando e sendo remunerado, ou estou desempregado à busca de emprego. Então o que vem a ser agora, de fato, desemprego? São brasileiros, observa bem, são brasileiros com idade produtiva que não estão trabalhando. Entende? No nosso caso brasileiro, como a taxa de desemprego
ela é avaliada, por exemplo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ela também recebe a denominação, ela também recebe a nomenclatura de taxa de desocupação. Tá? Então, quando você lê taxa de desemprego, você também pode ler a expressão taxa de desocupação. Percebe? Ok? Tá compreendendo? Beleza? Então, isso é desemprego. Almeida Júnior, só isso? Claro que não, claro que não. O desemprego, você tem que lembrar o quê? São pessoas, são brasileiros desocupados em um certo prazo. Vamos tentar entender isso. É quando a PNAD vai avaliar, ou seja, de 3 em 3 meses, entendeu? Há pouco eu falei para vocês. Quando você vai ter o IBGE avaliando a população brasileira através da Pesquisa Nacional pela Amostra por Domicílio trimestralmente, ela vai dizer o que é um brasileiro desempregado. É aquele brasileiro que naquele dia que ele foi entrevistado, ele já estava há 30 ou mais dias desocupado. Então ele é classificado como um brasileiro desempregado. Aí, entende? Ele continua sendo população economicamente ativa, porque está à busca, a não ser que ele seja classificado como desalentado, que a gente vai ver ainda nesse vídeo, tá? Então essa informação é interessante. É aquele brasileiro que está sem estar ocupado, não está trabalhando há 30 ou mais dias a partir do momento da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, avaliado, logicamente, pelo IBGE. Outra expressãozinha, mais uma vez, outra expressãozinha associada à taxa de desemprego é desocupação. Por que eu estou insistindo isso com vocês aqui? Para você não ser pego de surpresa num item, para você não ser pego de surpresa numa questão, para você não ser pego de surpresa numa grade de resposta de opções. Por quê? Porque mudou a nomenclatura e você pode ficar perdido. Não! Você não pode ficar perdido com essa mudança, não é mudança não, com esses sinônimos de taxa de desemprego, tá bom? Fique esperto, fica atualizado. Infelizmente, como nós mencionamos no começo desse vídeo, a taxa de desemprego ou desocupação, vamos ficar treinando essas duas expressões, ela não tinha como ser diferente no nosso país, por razões internas e por razões externas. Investimentos internos e investimentos externos. Infelizmente, tá, nós começamos em 2021, já através da PNAD contínua 2021, nós chegamos já à taxa de 14,7%. A cada 100 brasileiros, oficialmente, 14 brasileiros estão desocupados do momento da pesquisa até os 30 dias ou mais anteriores. Exatamente. A nossa taxa de desocupação, a nossa taxa atual de desemprego, esse vídeo está sendo gravado em julho, né, de 2021. Você está assistindo já já. Mas esse vídeo é de julho de 2021. É a nossa atual taxa de desemprego. Então você vai ter o quê? Uma taxa muito alta que assusta. Assusta por quê? Porque se você pegar, por exemplo, um comparativo, fazendo um uso do conceito geográfico, critério geográfico de analogia, você tem, em 2019, a nossa taxa de desocupação é de 11,9%. Em 2020, a nossa taxa de desocupação foi de 13,5%. Em 2021, já em fevereiro de 2021, a nossa taxa de desocupação já batia 14,5%. E quando fechou a pesquisa, batia 14,7%. Então, infelizmente, os cenários não tinham como serem promissores para a economia brasileira. Apesar de ter correntes hoje que avisam, que anunciam, que pronunciam que a economia brasileira vai ter retorno econômico positivo já em 2021, como também existem correntes que não afirmam isso. Por exemplo, o crescimento econômico, segundo o Fundo Monetário Internacional, tá, para o Brasil em 2021 é de 3,7% ao ano. 2021 é o ano base. Algumas teorias, algumas correntes de economistas afirmam que o Brasil vai crescer 3,1% em 2021. Então tu observa que o Brasil começa a se recuperar. Os anúncios, como eu mencionei, existem correntes de economistas que dizem que não e correntes de economistas que dizem que sim. Vamos torcer que é positivo, né? Que os 3,7 e 3,1 sejam realmente concretizados junto à nossa economia. Isso vai diminuir assustadoramente as taxas de desocupação no Brasil? Infelizmente, não, turma. Tá? Mas pode dar uma suavidade, uma suavização, pode dar uma redução significativa em termos de taxa de ocupação. Entende? Por exemplo, a média global de crescimento econômico, nas mais positivas e otimistas
previsões é de 6,7%. Até mesmo o próprio Fundo Monetário Internacional, na qual eu estou me baseando nesse exato momento, ele afirma que as previsões para os maiores cenários econômicos de 2021, aqueles que se recuperar mais rápido das questões sanitárias promovidas pela pandemia do Covid-19, pode ter um crescimento de até 6,7%, 6,5%, 6,6% ou até 6,7%, tá? Chineses que estão comemorando com esses pré-anúncios, entende? Mas para o nosso caso aqui, a previsão é de 3,7% ao ano, entende? Aí você vai dizer assim, então nós vamos melhorar 2021 ainda, tá? 2021 ainda está baseado em números negativos. Olha o que tem no fundo aqui na imagem. Você tem números de 2020, que infelizmente todos eles, olha só, todos eles, infelizmente, tá, tiveram um aumento, como eu mencionei. O termo taxa de desemprego sempre está associado à palavra, ao termo elevar, aumentar. Tá? Também em algumas situações com a palavra redução ou minimização, entende? Mas com esses números, todos eles foram alterados de 2020 para 2021, entende? Ou seja, por exemplo, eu posso dizer o que com esse ou seja? A taxa de desalentados, a taxa de desalentados no Brasil, tá? Que é de 5,7 saltou para 5,9 milhões de brasileiros. O que vem a ser o desalentado? O que são esses 6 milhões de brasileiros desalentados? São aqueles brasileiros que deixaram de ser PEA. São aqueles brasileiros que deixaram de ser PIA. População em idade ativa e população economicamente ativa. Eles desistiram. Eles pararam, deram uma pausa na busca de emprego. Tá? 6 milhões de brasileiros. Aí você deve estar pensando assim, qual é a relação disso? A relação é que imagina que esses 6 milhões de brasileiros tenham mais de 2 pessoas dependentes. Fez as contas aí? A quantidade de pessoas impactadas direta ou indiretamente com esses 6 milhões de brasileiros que não estão à busca mais de emprego. Desistência, né? Precisam fazer um mindset, realidade também pode ser visto como uma causa, como um fator, tá? Então observa bem, tá? Que aquele ou seja que eu comecei ainda há pouco, ele pode ser desembarcado nesses 6 milhões de brasileiros desalentados. Como isso pode ser cobrado em um item, tá? Em uma questão do seu exame de seleção? Através das causas e você explicar os processos e os fatores. Entende? Então vamos tentar entender, vamos tentar identificar e entender alguns desses fatores. Olha, você pode lembrar que a evolução técnico-tecnológica, né, a famosa terceira revolução técnico-científica e informacional do grande geógrafo Milton Santos, ocasiona o aumento das taxas de desemprego. A robotização promove também a redução da oferta de emprego para a mão de obra humana, associada ao quê? A necessidade do nosso país de reformas tributárias, reforma administrativa, encorpada na redução ou no pouco investimento em qualificação profissional e, logicamente, a amplificada essa taxa de desemprego pela questão da pandemia do Covid-19 2020-2021. Entende? Então, quando você fala literalmente de taxa de desocupação, esses fatores eles podem ser levados em consideração. Como, por exemplo, você tem uma lista aqui em cima. Você tem a questão de uma crise econômica, financeira e econômica, econômica e financeira, as duas coisas, mundial e brasileiro. Você não pode esquecer, também como causa, a questão da fiscal, uma necessidade de uma significativa reforma tributária, acompanhada da ausência de reformas, como eu já mencionei, acompanhada com a demora da vacinação da população brasileira, e isso gerou o quê? Isso gerou, literalmente, desconfiança. Então, a confiança internacional com relação ao nosso país, e ao restante, mas em especial ao nosso país, também contribuiu negativamente para aumentar as taxas de desemprego no nosso país. Te dou mais uma dica. Lembre-se também, quando você menciona a questão da taxa de desemprego, olha o que está aqui do ladinho para você. Você vai ter crises internacionais, o aumento da desconfiança, a redução dos custos,
Tá? Você acompanha o cenário político brasileiro instável, isso gera desconfiança dos investidores, a necessidade da redução dos custos de produção, isso vai lembrar os cortes de mão de obra, a desconcentração industrial, a saída de unidades produtivas do Brasil, entendeu? Para países vizinhos ou não, acompanhada da redução de investimentos produtivos. Então são exemplos de causas que também promoveram e ainda promovem, e eu acredito que ainda promoverão, o aumento das taxas de desemprego. Porque na realidade isso é um ciclo. Tá? É um ciclo. Pensa comigo, né? Aqui atrás sempre para você. Olha, você tem uma menor entrada. Essa menor entrada vai gerar o quê? Um desaquecimento do mercado. O desaquecimento do mercado vai ter que promover o quê? Vai obrigar, tá, uma redução de custos. Essa redução de custos vai fazer a redução de funcionários. A redução de funcionários vai gerar o quê? A redução do consumo. A redução do consumo vai forçar os investidores, os investimentos produtivos, a reduzir ainda mais as suas entradas. É um ciclo vicioso, tá? E aí você vai ter vários impactos. Um dos é a questão da taxa de desemprego, ou também chamada taxa de desocupação. Causas e fatores vistos. Consequência do desemprego. Vamos lá? Vamos aqui, ó. Aumento do índice de criminalidade, tá? Há um exército a ser recrutado para a questão da bandidagem. O aumento da violência urbana é um exemplo de uma consequência direta. A criação e a intensificação de subemprego, a taxa de informalidade no nosso país na casa dos 39%. Tá? O aumento do trabalho por conta própria, que nesse termo avaliado pela PNAD, aumentou 2,4%. Tá? Então são consequências diretas. O próximo aqui, o aumento do consumo de álcool, o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, o aumento das taxas de feminicídio amplificadas pela pandemia, correlacionadas com a questão da taxa de desemprego, problemas de ansiedade, problemas de depressão, aumento dos casos de homicídio, ou pelo menos tentativas de homicídio. Ou seja, você tem um aumento das frustrações sociais, promovidas por quem? Pelo aumento das taxas de desemprego ou desocupação no território, na economia, no cenário brasileiro. Certinho? E aí, gostou? Deixa um like aqui pra gente, aqui, turma boa, tá? Deixa um like pra gente, compartilha esse vídeo, faz o nosso canal chegar cada vez mais longe. Eu sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar. E como sempre, te desejo bons estudos.